Então, primeiramente, queria dar meu boa noite a todos que se encontram na galeria e na pessoa do nosso prefeito Vilso Ferraz e da minha líder política, vereadora Novinha, a quem eu quero agradecer muito, né? Foi uma ideia dela acrescentar o professor Luiz Magno Alencar nessa moção de aplauso, que até então eu achei que os homenageados seriam só os autores do hino de Santa Luzia do Paruá. Mas a vereadora Novinha surgiu com essa surpresa. Eu não sabia que isso iria acontecer. Eu quero fazer menção, antes de abordar aqui a respeito da minha atuação na carreira literária, fazer menção aos meus dois tios, né, que estão presentes na galeria. A família Alencar em Santa Luzia do Paruá, agora, além de atuar na economia do município, por meio do meu tio Antônio Alencar, que é empresário dessa cidade, além de atuar na política de Santa Luzia, através do meu tio, o Adão Alencar, através do meu primo Ayrton Alencar, agora também está atuando na cultura, né, através dessa pessoa que vos fala. Eu queria fazer considerações que não foram mencionadas no histórico a respeito da minha carreira literária, né? O começo de tudo. Eu me lembro que, quando estudava o 5º ano na escola Hilton Rodrigues, era a diretora Dona Lindalva ainda, e naquela ocasião eu via colegas de sala de aula colecionando poemas. E eu tive a curiosidade e a sensibilidade de replicar aquele comportamento de guardar poemas em caderno, né? Não esqueço de um pequeno verso que eu escrevi e guardei no meu caderno, que ele se dizia assim: com A escrevo amor, com P escrevo paixão, com J escrevo Jesus dentro do meu coração. É uma quadra tão simples, não é? Tão inocente, e que fez parte daquele momento da minha vida. Ao longo do tempo, eu conheci o poeta José Vieira, que foi repentista, cantador de viola, e muito conhecido na história da nossa cidade, né? De certa forma, querer ser poeta envolve a pessoa do Zé Vieira, que foi meu padrinho de crisma, que foi alguém que também foi importante para a minha história de vida. Mas o momento em que eu senti que poderia, além de apenas admirar a poesia, e passar a ser escritor da poesia, um produtor de poemas, foi quando eu li o livro do poeta José Chagas, que é um poeta ludovicense, que foi membro da Academia Maranhense de Letras, e que escreveu um livro chamado Telhados de São Luís. E também escreveu um livro chamado Canhões do Silêncio. São 2 livros que grande parte da maioria dos ludovicenses já leram, né? E esse livro, Telhados de São Luís, eu li a primeira vez ele e fiquei muito encantado com o livro, e numa mesma noite acabei lendo 3 vezes o livro. Terminei de ler e voltei para a primeira página de novo, né? E a partir de então, a partir desse momento de encantamento, é que eu decidi escrever algumas coisas e guardar na gaveta. Eu não tinha até então a intenção de lançar livro. E aí eu agradeço muito a reação da minha prima Daniela, que é filha do tio Antônio, que ela viu esses textos lá no computador da casa dela, e ela achou que os textos eram louváveis e dignos de uma publicação, né, em livro. Falou na brincadeira, e eu levei a sério isso, né? Mas muitos artistas, quando querem empreender no mundo artístico, geralmente eles se perguntam se eles realmente têm esse potencial. E eu escrevia poesia e eu perguntava a mim mesmo se isso realmente era poema, né? E para que eu pudesse passar
por um teste, assim dizendo, eu resolvi me inscrever em concurso de poesia. E em alguns deles eu fui bem sucedido, né? Simbolicamente eu posso citar um aqui, que foi o 38º Concurso Internacional de São Paulo, que levou um livro chamado Os 7 Pecados Capitais para feiras internacionais do livro. E dois dos meus poemas, os 2 poemas que eu mandei, foram selecionados e ficaram em 6º lugar. Um desses poemas é esse que eu vou ler aqui para vocês, que é o poema Teimoso Amor. Ele é um soneto. Opa. Teimoso amor. Atrevido, o amor invade, como um oceano baldeante, súbito e penetrante. O amor maior que o mar. É o amor que os poetas exaltam mais que sentem. É o amor que é de momentos, o amor, feliz amor. É tal o outono em que as folhas caem mesmo sem se dar, cai o amor por entre os olhos, chega ao peito e quer ficar. Intrépido e teimoso, arrisca-se e se machuca, é sem pensar. Foi dito aqui que, na minha atuação como poeta, eu tenho levado o nome de Santa Luzia para fora. Isso é verdade, porque esse poema ele foi parar numa antologia, e essa antologia circulou em feiras internacionais do livro, né? Eu estou citando aqui apenas um, porque eu não quero me delongar. Além de fazer esses poemas românticos, uma das características do meu livro é retratar Santa Luzia do Paruá, que é uma forma de gratidão que eu tenho a essa terra, né? Que assim como o nosso prefeito Wilson e a Elizabeth, eu também amo muito. E vários poemas foram feitos para falar do rio, para falar das montanhas, para falar dos índios. E esses temas, eles são muito interessantes para os alunos. Quando eu trabalho esses temas, eu penso na educação. Eu penso que esses textos serão lidos pelos alunos, né? Por isso que eu vinha me interessando muito de produzir temas desses tipos, que fossem voltados para a municipalidade, para a identidade do município. Esses textos e essa atuação, entre aspas, esse sucesso, né, atraiu os convites, né, de pessoas que fazem parte de academias de letras. E aí, por essa ocasião, eu fui convidado, fui empossado para a Academia de Letras de Zedoca como membro correspondente. Recentemente, hoje mesmo, eu recebi a autorização do presidente da Academia de Letras de Viana para me apresentar aqui nessa tribuna como membro em fase de posse, como membro correspondente da cidade de Viana. E, justamente falando em Viana, eu queria terminar aqui minha apresentação apenas mostrando um poema que foi feito para Viana, um dos poemas. Eu tive lá no Cais de Viana e me sensibilizei de sentir aquela brisa, aquela paisagem muito... Não sei se alguém aqui já foi em Viana, mas é um lugar muito bonito. O nome do poema é Canto de Sereia. A ventania teofânica, ao som suave de meu cais, desfaz os diques de Viana, e a solidão inunda em paz. É a brisa em liras de afago, naquela mágica lua cheia, a voz que chega ao solitário, tal fosse um canto de sereia. Faz despertar fantasia, aquele eólico, brisa e cais. Meu pindaré, que maravilha, tuas sereias e amores mais.
Esse poema é um dos que conquistou os membros da diretoria da Academia de Letras de Viana, e no mês de novembro eu terei que comparecer lá para receber o título de posse. Dos temas de Santa Luzia do Paruá, eu queria terminar com esse poema aqui, referente a Santa Luzia, a identidade do nosso município. E eu agradeço muito, e eu não vou ser aqui demagogo, de fazer elogios ao nosso prefeito Wilson, porque nós vivenciamos um momento da nossa cultura de Santa Luzia do Paruá, em que nós temos uma secretária de cultura, que essa secretária, ela não é apenas promotora de festa de forró. Eu digo isso porque no passado luziense, era essa identidade que às vezes a gente tinha em secretários, não estou mencionando nenhum nome aqui, de cultura. E na atual gestão, eu tenho reparado, né, que a cultura luziense, ela tem atuado para valorizar a cultura de produção intelectual e folclórica, né, a cultura imaterial, que era o que estava faltando para a gente. E eu, sinceramente, me sinto muito valorizado nessa gestão do Wilson. Várias vezes mesmo, já fui chamado, e tanto é que eu estou aqui agora, né, falando nessa tribuna. Então, eu vou terminar com o poema Meu Rio Paruá, tendo em vista que nós estamos prestes a acolher aí o Festival de Verão, né, que vai acontecer na Beira Rio. Eu trago esse poema aqui para terminar minha apresentação, agradecendo imensamente a iniciativa da vereadora Novinha por essa moção de aplauso. O poema é Meu Rio Paruá. No alto do andar que lhe declina, protegido nas entranhas da floresta, és paraíso irrigado pelos índios, caudalosa, corredeira e aquarela. No regalo das areias vespertinas, ao estalo das canções de primavera, na pedra do amor ou na prainha, meu regato é um bojo de donzelas. Nos banhos dos domingos à tardinha, no balneário, no melô, na paquera, no curso de tuas águas findam os galanteios que emanam desta terra. E no adeus de teus jusantes ribeirinhos, ó marco fluvial e passarela, és dado ao Senhor do teu destino, nas lombas de um mirim de cidadelas. Muito obrigado. Agora quero dar a oportunidade de fala, fazer os seus agradecimentos, nosso amigo professor Reis.